A primeira pergunta que faremos é: o que é planejamento? Planejamento é um termo que reúne ações que possuem objetivos específicos para se cumprir um objetivo geral. Em outras palavras, planejamento é o detalhamento de ações específicas que devem atingir um objetivo geral. Bom, planejar é definir e decidir antecipadamente. O que fazer? Determinado o objetivo a ser atingido, busca-se definir as ações, ou seja, o que fazer para garantir que se atinja este objetivo. De que maneira fazer? Determinado o que fazer, define-se como fazer, ou seja, de que maneira iremos executar as ações para garantir que se atinja o objetivo definido. Quem deve fazer? Determinado como fazer, define-se quem deve fazer, ou seja, quem vai executar as ações que irão garantir que se atinja o objetivo definido. Uma vez definidos estes parâmetros do planejamento, pode-se afirmar que já podemos realizar as ações planejadas, ou seja, já podemos realizar as ações. Para que possamos ter um planejamento bem definido e que possua o mínimo de garantia, temos que identificar antecipadamente quais são os custos para que o objetivo seja alcançado, quais são os benefícios para que o objetivo seja justificável. A determinação destes parâmetros é que complementam a garantia do alcance dos objetivos. Não há como realizar um planejamento sem a definição e o conhecimento pleno do que vai ser feito. Definir os recursos necessários ao alcance dos objetivos é garantir que esses objetivos sejam execuíveis, ou seja, é garantir que pode-se fazer o que se deseja. Bom, pessoal, agora que sabemos que a importância do planejamento se encontra fundamentada na necessidade de se garantir o sucesso de qualquer empreendimento, podemos iniciar o processo do conhecimento dos tipos de planejamentos e de como estes se relacionam. Vamos falar de planejamentos em nível organizacional, que são planejamentos que buscam cumprir com a conceituação fiel da palavra organização, que é definido de forma administrativa como o modo em que se organiza um sistema. Então, sabe-se que uma organização, ou seja, uma empresa independente de seu tamanho, deve possuir um sistema organizacional. E é esta maneira como se organiza a empresa que define seu potencial de crescimento. Então, pode-se afirmar que o planejamento é a ferramenta imprescindível para que haja organização. Então, vamos organizar. Bom, pessoal, vimos no bloco 1 os tipos de manutenções e suas aplicações. E para que possamos planejar manutenções, temos que considerar algumas informações. Essas informações são oriundas de um sistema organizacional. Não podemos falar em planejamento de manutenções sem antes termos conhecimento sobre a estrutura na qual este planejamento vai atuar. Então vamos relembrar uma estrutura básica organizacional para que possamos nos localizar e principalmente entender o porquê da nossa existência nessa estrutura. Temos que considerar que todo planejamento advém de um planejamento que no nível organizacional se denomina planejamento estratégico. O próprio planejamento estratégico
pode ser orientado de acordo com a sua formulação, ou seja, ele pode ser desdobrado em 3 níveis. No nível corporativo, a formulação da estratégia refere-se à definição, avaliação e seleção de áreas de negócio nas quais a organização irá concorrer e a ênfase que cada área deverá receber. Neste nível, a questão fundamental é a alocação de recursos entre as áreas de negócio da organização, segundo os critérios de atratividade e posição competitiva de cada uma dessas áreas. E as estratégias são predominantemente voltadas para o crescimento e a permanência, ou seja, a sobrevivência da empresa. No nível empresarial ou da área estratégica de negócios, a formulação da estratégia está relacionada ao uso eficiente dos recursos e diz respeito ao dimensionamento que a organização irá dar ao portfólio dos negócios. Nesse nível, predominam as chamadas estratégias competitivas. Assim, a estratégia da unidade de negócio diz respeito à maneira como uma organização irá concorrer nos mercados escolhidos. A formulação estratégica no nível funcional relaciona-se com o processo por intermédio do qual as várias áreas funcionais da empresa irão usar seus recursos para a implementação das estratégias empresariais, de modo a conquistar vantagem competitiva e contribuir para o crescimento da organização. Então, juntando os 3 tipos de estratégias formuladas, teremos o planejamento estratégico organizacional. O planejamento estratégico, considerado como uma estrutura organizacional, deve ser estratificado, ou seja, dividido em outros planejamentos, pois sua construção deve ser realizada com a participação de todos os colaboradores, sendo que cada tipo de planejamento em seu devido nível de atuação. Pensando desta maneira, o planejamento estratégico, que deve ser pensado a longo prazo, normalmente de 5 a 10 anos, contém em sua composição as linhas mestras que devem direcionar os outros planejamentos que o compõem no caminho certo para alcançar seus objetivos. Uma vez que temos formulado o planejamento estratégico organizacional, pode-se dizer que podemos iniciar os planejamentos nos níveis táticos e operacionais. Planejamento tático é o planejamento realizado no nível intermediário da organização e ocupa-se, entre outras coisas, com a alocação de recursos. Integra a estrutura da organização para fazer frente aos desafios estratégicos, desdobrando os objetivos institucionais em objetivos departamentais. Planejamento operacional ou plano operacional é considerado como formalização dos objetivos e procedimentos a seguir, principalmente através de documentos escritos das metodologias de desenvolvimento e implantações estabelecidas, e é desenvolvido pelos baixos níveis de gerência. É também uma componente dos planos de marketing e é um documento bastante útil na gestão de projetos. Muito bem. Para que possamos entender um pouco melhor sobre estrutura organizacional, o que irá nos permitir, dentro de uma visão holística, nos localizarmos dentro dessa estrutura. Vamos seguir um exemplo de estrutura organizacional começando pela alta gerência, ou seja, pelo organograma diretivo. Este organograma, na forma de documento, irá, além de nos endereçar os dirigentes da empresa na instituição, também irá servir de meio documental para a garantia de certificações. É nesse cenário que ocorrem os planejamentos estratégicos em conjunto com as comissões e assessorias contratadas para este fim. Quanto aos cargos e funções dentro deste organograma, estes podem se apresentar com várias formatações, pois a sua concepção depende de fatores como tipo de empresa, tamanho da empresa, etc. Mas aqui vamos, a título de estudo, adotar apenas este formato sem nos aprofundarmos muito nas questões administrativas,
chamam a atenção na importância que, na maioria das vezes, não se dá politicamente ao descritivo funcional dos cargos. Na minha pequena visão administrativa, acredito que toda empresa deveria prezar pela transparência e uma delas é disponibilizar informações que, em um contexto de valoração e de valorização do que existe de mais importante nestas, que é o capital humano, este se sinta oportunizado e em condições de buscar a construção da sua história na empresa. Então deixo na forma de imagem um formulário que uso para a confecção dos descritivos funcionais e, caso tenha interesse, é só me solicitar por e-mail. Esses formulários contêm em seu corpo um cabeçalho, o que serve para a inserção de dados de identificação do documento, utilizando-se da referência do CBO, que é o documento oficial de classificação brasileira. Essas ocupações apresentam a descrição sumária das funções pertinentes a cada cargo. Muito bem. Estratificando para um nível abaixo a macroestrutura organizacional, temos o organograma macroorganizacional pertinente à diretoria. No caso, aí a diretoria industrial. Nesta diretoria é comum encontrarmos os departamentos organizados horizontalmente com seus respectivos gerentes. Esta formatação, como exemplo, nos permite ter uma visão de responsabilidade distribuída, o que administrativamente consolida a máxima de que dividir responsabilidades por competências nos permite minimizar a sobrecarga de responsabilidades gerenciais e criar um campo de interatividade maior e mais eficaz na gestão das diretrizes planejadas nos planejamentos estratégicos. Mas vejam bem, esta pensada organização deve contemplar o que é de mais importante para o sucesso de toda a organização. Os componentes dessa organização devem ser músicos de uma orquestra que, tocando cada um seu instrumento com suas habilidades e competências, visam dentro de uma harmonia o sucesso da organização ou empresa, ou seja, os aplausos do público. Toda e qualquer competição deve ser eliminada. O que deve existir é, sem dúvida alguma, um sentimento de interdependência entre os departamentos e as sinergias entre estes devem ser o tempo todo estimulada e cobrada. São nesses ambientes, ou seja, nos níveis de diretorias, que ocorre a formatação dos planejamentos táticos. No mesmo modelo, e seguindo ao mesmo raciocínio, temos os organogramas da diretoria financeira e temos o organograma da diretoria comercial. Bom, desta maneira, formatamos as três áreas que foram concebidas nos planejamentos estratégicos empresarial, corporativo e funcional. E com isso, podemos nos localizar nesta estrutura e, como vimos, nosso departamento encontra-se na diretoria industrial. Então vamos estratificar um pouco mais para melhor nos situarmos. Muito bem. Falamos anteriormente em departamentalização como uma maneira eficaz de gerenciar, e a setorização é a continuação desta. A setorização também nos permitirá, através de uma sistêmica gerencial, planejar, programar e controlar de maneira mais eficaz o departamento, pois estaremos delegando responsabilidades a colaboradores que, com suas habilidades e competências, deverão cumprir com seus desafios e metas. É neste cenário que se desenvolvem os planejamentos operacionais. Então, cada supervisor com seus líderes e colaboradores estarão desenvolvendo e formatando os procedimentos operacionais e buscando cumprir com suas diretrizes e metas. Estamos utilizando como exemplo um organograma de uma indústria de laticínios, e estes são seus setores produtivos do departamento industrial. A importância do conhecimento funcional deste departamento pelo departamento de manutenção, que neste caso foi formatado para ser um departamento e não um setor pertinente ao departamento industrial, principalmente pela justificativa de ser a empresa de médio porte, onde se requer uma estrutura de manutenção mais orquestrada, quando se quer a garantia de qualidade de produção. Então, constata-se que temos 11 setores de produção e estes setores possuem seus sistemas produtivos que requerem manutenções para garantirem suas metas produtivas, e a partir deste ponto iniciaremos a construção
do nosso planejamento de manutenção, que requer a aquisição de dados destes sistemas produtivos para a formatação destes planejamentos, que também será setorizado. É claro que outros departamentos também possuem sistemas produtivos que requerem a construção de um planejamento de manutenção, mas à medida em que formos formatando os organogramas, estaremos construindo os planos. Então, na parte 2 deste bloco, estaremos dando continuidade a este tema. Até lá!